Olá, sou Marcelo Leal e quero estar falando com você sobre o ITR, Imposto Territorial Rural. O que vem acontecendo nos últimos anos tem sido questionado e o que eu tenho ouvido falar dos produtores rurais, do agricultor, do pequeno, médio, das pessoas ligadas ao setor do agronegócio, é que tenha tido um aumento até mesmo exorbitante, abusivo. Me parece que todos estão sentindo isso na pele. O que é o ITR? O Imposto Territorial Rural, o imposto federal de competência da União, previsto na nossa Constituição, o qual é declarado pelo produtor anualmente com a descrição do valor da sua terra nua. O que antes era simplesmente uma declaração do produtor, o que vem acontecendo é sendo estabelecido um valor da terra nua, uma precificação, uma pauta fiscal, tecnicamente falando, uma pauta estabelecida pelo município. O que vem acontecendo nos últimos anos é que a União, como se fosse uma barganha, propôs para o município repassar não 50%, como vinha acontecendo, mas 100% de todo o valor da arrecadação do ITR. Nesse sentido, a obrigação do município conveniado seria de estabelecer a pauta fiscal, ou seja, qual o valor dessa terra nua no seu território municipal. Veja que interessante. Então eu tenho a possibilidade de obter 100% do rendimento, do tributo, do imposto, vamos dizer, do rendimento, e tenho agora a competência de estabelecer qual será esse valor. Bom, se eu tiver sede de arrecadação, se eu tiver desejo, vontade, necessidade de incremento da arrecadação, o que irá acontecer? O que você imagina? Você não só imagina, mas você está vendo isso acontecer de fato. Pautas fiscais que estabelecendo um valor de terra nua de 8, 10, 12 mil reais, valores quase que impraticáveis, porque nós podemos e devemos considerar que existe um investimento na terra, existe uma produção sobre aquela terra, o qual potencializa o seu valor de mercado. Não pode ser estabelecido o valor de terra nua apenas considerando o valor da propriedade, o valor daquela região. Dizer também que pauta fiscal deve ser um parâmetro, deve ser uma média regional. E que essa média precisa ser estabelecida por critérios objetivos, avaliações, laudos. Não pode simplesmente se estabelecer uma pauta sem critério, sem definições e sem discussão com o setor do agronegócio. Bom, o que fazer diante de uma autuação do município? O que fazer especificamente quando o município vem e traz a você, produtor rural, a obrigação de trazer uma contraprova ou até mesmo uma avaliação, um laudo dizendo da descrição da sua terra nua e qual seria o seu valor? Me parece que há aqui uma inversão. Cabe à administração pública a obrigação de fiscalizar e de preencher os requisitos legais para estabelecer a pauta fiscal. Se isso aconteceu com você, você deve reclamar o seu direito. Tivemos uma situação muito peculiar, no qual a pessoa foi autuada pela Receita Federal, porque por mais que o município venha estabelecer a pauta, lembrando que se trata de um imposto de competência da União, a Receita Federal é que vai autuar. Recebeu uma autuação no qual ele teve não só precificado, estabelecido pela pauta fiscal sugerida pelo município, mas também foi enquadrado na alíquota máxima do imposto e sem dizer ainda de imposição de multa. Quase que triplicou o valor que já era alto do seu ITR. Felizmente, houve uma atuação eficaz, uma defesa contundente, na qual se afastou toda essa cobrança abusiva e anulou-se o lançamento tributário. Preciso registrar que você tem direitos
e deve fazer a defesa e reclamar o seu direito. Aqui eu preciso fazer um parênteses. Falamos em processo administrativo tributário ou processo administrativo fiscal. Quando se fala em processo, necessariamente estamos falando da atuação de um profissional habilitado em processo, que é o advogado, que deve atuar nesse sentido em conjunto com o seu contador do empresário, do produtor, e também, muitas vezes, alguém ligado ao setor do agronegócio no que se refere a um laudo, uma avaliação dessa terra nua. Então, é uma prestação de serviço multidisciplinar. Mas eu quero dar uma ênfase importante. Falamos em processo, falamos necessariamente da atuação, se não total, apenas em parte, de um advogado. Lembre-se sempre, você é digno e deve reclamar os seus direitos. Ficou com alguma dúvida? Precisa de mais algum esclarecimento? Está aqui o meu e-mail, terei o maior prazer de responder a você. Meu muito obrigado.